Atenção, novidades nas investigações sobre o assassinato do pastor Anderson, marido da deputada que aparece na tela, Flor de Lis. A Delegacia de Homicídios de Niterói apreendeu 20 celulares de pessoas que estavam na cena do crime. E tem mais informação importante. O telefone do pastor foi sim usado horas depois do assassinato, da execução dele. A polícia já sabe quem estava com o aparelho de celular. Vem aqui comigo. Solta a buzina, a gente está chegando, quarta-feira. Doutor Rafael Bárcia comigo aqui, altas histórias e comentário. Daqui a pouco tem muito mais, tá? Você vai ver também polícia caça, traficantes envolvidos em assassinatos na comunidade do Batã. Pelo menos 2 suspeitos já foram presos. Atenção, confirma, tem o 3º preso agora há pouco, em produção. Daqui a pouco... é o menor apreendido? Então são 2 presos e um menor apreendido, já foi checada a informação. E você vai ver também assalto termina em tiroteio aqui em São Cristóvão. Tá vendo essas imagens? A moto ali, ó, são os 2 bandidos chegando nas lojas americanas. Eles atiram ali com o segurança que vai sair correndo. Em seguida, a polícia militar enfrenta os criminosos. Daqui a pouco você vai ver o que acontece. Tem mais por aqui? Tem mais. Proibição de artistas se apresentarem em transporte público e estações ignora o drama do desemprego no Rio de Janeiro. É polêmica. A nova lei vai na contramão dos países desenvolvidos e revela aí insensibilidade social. Muita gente se apresentando, artistas de ruas em vagões, trens, gente que está aí nessa fila gigantesca do desemprego no Brasil. A gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta, Bárcia. Já. Tamo de volta, tamo junto. Boa tarde, agora sim com o tempo, doutor Rafael Bárcia. A gente está aqui, ó. Vamos dar logo essa reportagem aqui. Ontem foi um dia agitado, mas se configurou no final o que já era esperado. O prefeito Marcelo Crivella se disse aliviado com a rejeição do impeachment. O pedido de afastamento foi recusado na Câmara de Vereadores por 35-13. A reportagem completa é de Caio Alex. Rodou. Marcelo Crivella só seria afastado do cargo se 2/3 dos vereadores votassem pelo impedimento do prefeito. Mas isso não aconteceu. Em uma sessão tumultuada, o pedido foi rejeitado por 35 votos contra o impeachment e 13 a favor. Está claro que a comissão processante tomou uma decisão política de absolver o prefeito Marcelo Crivella, apesar das provas que estavam claras no processo de que foi o prefeito Marcelo Crivella que determinou urgência, que fez os servidores errarem e que trouxe prejuízos para o erário público. A comissão entendeu que não houve nenhuma interferência do prefeito e, em razão disso, não caberia a punição, o pedido de impeachment, opinar pelo impeachment do prefeito Marcelo Crivella. A comissão que analisou o pedido isentou o prefeito de ter praticado qualquer crime, mas concluiu que houve erros cometidos por 4 servidores na renovação antecipada de contratos com empresas que exploraram espaços publicitários em locais públicos, como pontos de ônibus. Segundo o autor da denúncia, a medida teria causado prejuízo aos cofres da prefeitura. Essa foi a primeira vez desde a redemocratização do país que um prefeito do Rio sofre um processo de impeachment. Até agora, a Câmara recebeu 4 pedidos de impedimento contra Marcelo Crivella. Todos foram rejeitados. Eu acho que na história da política foi o único processo de impeachment em que as testemunhas de acusação depuseram a meu favor. Agradeço aos 35 vereadores que compreenderam as nossas decisões e nos apoiaram e mandaram para o arquivo esse processo de impeachment. O prefeito falando em relação até a votação a favor dele, só para você ter uma noção, fato de curiosidade aqui, quando foi aceito o pedido, o placar era exatamente ao contrário. O pedido foi aceito por 35 a quanto, Humberto, o que você me falou aqui? 35 a 13, foi o mesmo placar? Parecido placar, não foi?
35-14, né, da primeira vez. E agora se inverte. A recusa, não aconteceu o impeachment, é justamente um placar completamente o inverso. Isso é a política, né, gente? Aí muita gente vai falar, não estou entendendo. As pessoas mudaram o voto. Quem aceitou, pela matemática, quem aceitou o pedido, analisou e achou que não, votou agora a favor do prefeito Marcelo Crivella, como ele mesmo disse. A gente acompanhou ontem, mas já era esperado. A gente já tinha conversado com algumas, o pedido não ia se sustentar, não tinha praticamente nenhuma chance de dar surpresa e acabar acontecendo o impeachment do prefeito Marcelo Crivella. Agora são 11h46 em Itaguaí. O prefeito Carlos Bussato, do MDB, também se livrou do processo de impeachment e continua no cargo. Mas pode ser por pouco lá, sabe por quê? Na próxima terça-feira, Charlinho, como é conhecido, enfrenta mais um pedido de impeachment. Veja. Todos os 17 vereadores estavam presentes na sessão. Eram necessários 12 votos para que o processo de impeachment contra o prefeito Carlos Bussato fosse levado adiante. A primeira votação foi cancelada, isso porque um dos vereadores se absteve, o que é proibido na legislação da casa. 10 parlamentares tinham votado a favor e 6 contra. Em menos de 5 minutos, houve uma nova votação e o resultado foi diferente. 9 vereadores votaram a favor e 8 contra. O motivo dessa mudança repentina, em menos de 5 minutos, foi procedida a uma nova votação, é um mistério que fica no ar. O voto, como foi visto ali no plenário, ele é secreto e, assim, a gente não sabe opinar e nem esclarecer por que houve essa diferença de votação, né? Com o resultado, o processo foi arquivado. O parecer foi rejeitado. A comissão processante pediu o impeachment de Charlinho por uma suposta falta de repasse de mais de 21 milhões de reais para o Instituto de Previdência de Itaguaí. De acordo com a denúncia, o valor foi descontado dos funcionários, mas não foi repassado para o órgão. Charlinho ainda enfrenta um outro pedido de impeachment. Na próxima terça-feira vai haver uma nova votação para decidir se o prefeito vai permanecer no cargo. Desta vez, o processo investiga se houve desvio de verba do governo federal para a área de saúde da cidade. Em seu terceiro mandato, Charlinho acumula uma série de denúncias. Em 2018, o Tribunal Regional Eleitoral pediu a cassação do mandato dele por acusação de fraudes em licitações e corrupção passiva. E não para por aí. Em meio a uma crise na educação do município, em junho do ano passado, o prefeito e a esposa dele, Andréa Bussato, aproveitaram a Copa do Mundo na Rússia. Andréa é secretária de Educação de Itaguaí. Em janeiro deste ano, o casal foi flagrado em outra viagem, desta vez em Miami, nos Estados Unidos. Eles curtiram uma licença da prefeitura justamente quando o Jornal do Estado de São Paulo denunciou que os dois apareciam em uma lista do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com 81 milhões de reais em movimentações financeiras suspeitas. Nessas cidades que a gente acompanha, é importante, Bárcia, a gente falar o seguinte, tem que ter a fiscalização do legislativo, é óbvio e tudo isso, mas o ideal seria, o legislativo estar fazendo projeto para o povo, não tem que fiscalizar se o prefeito está fazendo coisa, não, porque a gente vê a cidade completamente abandonada e não para de patinar, né? Sim, mas infelizmente, uma das funções do legislativo é fiscalizar o executivo. E isso é muito importante na realidade que a gente vive, né? Uma realidade onde escândalos de corrupção. Na minha opinião, corrupção, Isabela, é um dos maiores violações dos direitos humanos, né? Porque é um câncer que tira dinheiro da saúde, da educação, da segurança, rouba o trabalhador, rouba o cidadão, tira a possibilidade de investimentos na cidade. Quer dizer, é realmente um câncer, uma violação de direitos humanos, realmente, porque a consequência da corrupção é muito danosa. A gente já mostrou isso numa série de reportagens aqui sobre essas investigações nessas cidades, Itaguaí, Mesquita, Belfor Roxo, tudo quanto é lugar, porque o SBT Rio, ele tem liberdade, te mostra e luta por você, deixar bem claro
claro aqui. Olha só, novidades nas investigações sobre o assassinato do pastor Anderson, marido da deputada que aparece na tela aí. Essa imagem que você está vendo foi durante uma coletiva que ela deu com a chegada dos advogados no escritório. A Delegacia de Homicídios de Niterói, atenção, apreendeu 20 celulares de pessoas que estavam na cena do crime no dia da execução. E tem mais informação importante. O telefone do pastor foi sim usado horas depois do assassinato dele. Esse celular que ninguém viu, ninguém sabe onde está. A polícia já sabe com quem estava esse aparelho. Fabinho Barreto está ao vivo, daqui a pouco eu vou com ele. Mas antes, a polícia caça traficantes envolvidos em assassinato na comunidade do Batã. Eu vou ao vivo agora. Quem que tá lá? Bota na imagem aí, ó. Caio Alex já tem informações ao vivo, direto da DH. Doutor Evaristo tá aí, já posto ao seu lado. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Foi uma grande operação desencadeada na manhã de hoje na comunidade do Batã, que fica em Realengo, na zona oeste do Rio, para cumprir 10 mandados de prisão. 8 deles no caso daquele jovem Pablo Honorato Brito, de 19 anos, que foi morto em maio desse ano por traficantes daquela localidade, tá, Isabelle? Além desse assassinato, os policiais estavam também atrás de outros criminosos de outras investigações aqui da Divisão de Homicídios da capital. Nessa ação de hoje, nenhum tiro foi disparado, só que a polícia foi lá justamente para prender esses criminosos que tiraram a vida do rapaz por considerá-lo um X9 dentro da comunidade. Para falar do assunto dessa grande operação, está aqui ao nosso lado o doutor Evaristo Ponte, delegado aqui da Divisão de Homicídios da capital. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação aqui no SBT Rio. Agora, era importante fazer essa operação para tentar prender exautores do crime contra o Pablo. Sim, boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. É isso aí, Caio. Nós fizemos uma grande operação, como digo, tive o apoio da CORE, com blindado, apoio do helicóptero. Nenhum tiro foi disparado, não teve reação e esta é o que nós tanto pretendemos. Fazer uma operação, prender criminosos e que não tenha o mínimo de confronto. É uma operação com inteligência, uma operação bem planejada. E que o resultado, prendemos 3 elementos, 2 elementos com mandado de prisão em aberto e 1 por tráfico de drogas. Um dos presos, Isabelle, do caso do Pablo, ele já tinha sido pego na semana passada, né? E aumentando aí o número de presos dessa ação da polícia. O doutor Evaristo aqui e conversa também com você e os nossos convidados a partir de agora, Isabelle Benito. Doutor Evaristo, boa tarde, obrigada aí, parabéns por essa operação precisa que a gente está vendo com 3 já prisões, né, que aconteceram, entre elas um menor apreendido. Agora, a gente fala de Batã, é uma disputa ali, é uma guerra que acontecia. Batã, que foi tráfico, virou milícia e depois o tráfico retomou. Por isso, até uma confusão hoje pela manhã se essa operação era contra a milícia ou contra o tráfico de drogas. Essa morte teria acontecido nessa disputa, doutor? Sim, aquela comunidade do Batã, ela já foi dominada pela milícia e agora retomada há pouco tempo pelo tráfico de drogas. Estava nessa guerra por uma outra facção criminosa do tráfico de drogas. Atualmente a gente pode falar que está sob o comando da organização criminosa, que é o ADA, e estava sendo alvo do terceiro comando que queria tomar aquela comunidade. Então o Pablo, que é essa vítima de 19 anos, ele residia numa localidade em que era dominada pelo terceiro comando e foi visto dentro da comunidade do Batã, que é dominada pelo ADA, como sendo um X9, que ele estaria, segundo os traficantes que o mataram, ele estaria buscando informações, repassando informações para o terceiro comando, para que o terceiro comando invadisse aquela comunidade. Eles capturaram, torturaram e depois mataram o Pablo e desovaram o corpo lá numa outra comunidade para tentar dificultar as investigações. Isso aconteceu em Magalhães Baixos. Agora, a gente sabe que em todo o levantamento feito por vocês, análises de câmeras de segurança ajudaram vocês também a identificar esses criminosos que cometeram esse ato horrível contra esse rapaz. Sim, o corpo dele foi desovado lá em Magalhães Baixos, mas ele foi capturado e foi torturado dentro da comunidade do Batã. Então toda a investigação, ela culminou na informação de que ele foi capturado ali e que tenha sido torturado e que o fundamento, quer dizer, a motivação para a prática desse crime teria sido o fato que ele teria sido visto como sendo um X9.
Sabe qual é a importância que, às vezes, vocês, doutor Bárcia, tecnicamente, na investigação, podem não ter essa visão e que eu vou dar agora? Essa sua operação vai além do que você levar para a cadeia assassinos, torturadores, pessoas perigosas. Isso que o senhor está fazendo agora e a gente botando na televisão, principalmente pela audiência que a gente tem um fator social muito importante. Sabe por quê, doutor Evaristo? Porque muitas vezes a gente se depara com aquela situação do morador da comunidade, que ele sofre tanto descaso e falta de absolutamente de tudo, Bárcia, que quando ele vê o cara que o tribunal do tráfico julga que é X9, o tribunal acha que porque mora em outra comunidade, não precisa nem ser X9, mora em outra comunidade, tá na minha, é da ADA, é do TCB, a gente vai matar, e você vê a DH disponibilizando isso que a gente está vendo, imagens, uma operação montada com investigação para prender o assassinato de quem eles imaginavam que era X9, sendo ou não sendo. Isso é uma resposta para aquela comunidade que, olha só, a polícia vai fazer o que tem que ser feito, né, Bárcia? Seja nessa disputa de vocês o que for, porque crime é crime e tem que ser investigado. Isabelle, vontade que eu tenho de bater palma, né? O que você falou que eu queria ter falado, exatamente. Perfeito o seu comentário. Primeiro, dar parabéns ao Evaristo, que é meu colega de turma, que eu tenho muito orgulho, um grande delegado de polícia que, mais uma vez, faz um grande trabalho. Exatamente isso. O que a gente vê nesse caso, Isabelle, é um retrato do que acontece no Rio de Janeiro. A gente falou de 3 organizações criminosas disputando um território ali. ADA, Terceiro Comando e Milícia, disputando um território que é nosso, que pertence ao Estado. Né? É nosso, esse território é do Estado. As leis que deveriam vigorar ali são as leis do Estado, da sociedade. Mas o Tribunal do Tráfico, que quer impor as suas leis, condenou à morte com tortura esse jovem. Capturou, condenou porque desobedeceu, ou porque estava num lugar que não deveria estar, enfim, foi condenado e assassinado. Né? Se o Estado não responde, aquela população ali... de barbárie, né, Bárcia? Aquela população ali, ela se sente mais subjugada ainda. Ela sente, olha, realmente quem manda aqui são eles. Eles não permitiram a entrada dele aqui, foi, executou e acabou. Quem manda aqui é eles. Então essa operação é uma resposta do Estado. Quem manda ali é o Estado e é assim que deve ser. Né? E é assim que deve ser. Não pode ter organização criminosa lutando por dominar um território que não pertence a eles, pertence a nós, e o Estado tem que se fazer presente e retomar essas áreas. Doutor Evaristo, inclusive, ainda tem mandados de prisão em aberto, né? Sim, tem mandado de prisão em aberto. Nós vamos, logo em breve, a gente vai passar para toda a imprensa a foto desses foragidos da Justiça, para que eles sejam capturados, que a população denuncie o paradeiro deles, seja a Delegacia de Homicídio, seja a Polícia Militar. Estando com mandado de prisão aberto, fica com a divulgação da imagem deles, eles certamente serão capturados e serão entregues à Justiça. E o mais interessante, Isabelle, é aquilo que foi colocado até pelo próprio doutor Evaristo e também pelo Bárcia, essa questão da disputa de 3 organizações criminosas ali dentro. A ADA, Terceiro Comando e a Milícia, que acaba tirando a vida dessas pessoas inocentes, às vezes, dentro dessas comunidades. Aí vem um trabalho maior da Divisão de Homicídios para tentar identificar esses criminosos e prendê-los. Nesse momento é a prisão de bandidos homicidas no caso do Pablo. Só que vocês sabem também que tanto a milícia quanto os outros criminosos ali também cometem atrocidades naquela região, doutor. Não tenha dúvida. Essas comunidades elas estão cada vez mais sofrendo esse julgo dessas organizações criminosas, tanto o tráfico quanto a milícia. E aí, só complementando o que o Bárcia falou aqui e a Isabelle, é extremamente importante que a população tenha essa consciência, tenha esse conhecimento de que a Delegacia de Homicídio não escolhe a vítima. Não importa se foi morto, se tem um crime de homicídio, a Delegacia de Homicídio vai atrás, vai investigar e com a colaboração, com a sociedade nos ajudando, nós vamos muito mais longe. E que, como muito bem você colocou, hoje nós estamos investigando uma pessoa que teria um suposto envolvimento com o tráfico, mas poderia ser uma pessoa da sociedade que denunciasse. Então, acreditem, a Delegacia de Homicídio, ela investiga sem olhar para a vítima, mas sim buscando o criminoso. E aquela situação, né, Isabelle, que é o Tribunal do Tráfico vem tentando fazer o que bem entende e causando essas mortes nessas localidades, né, Beli? É isso aí. Doutor Evaristo Pontes, muito obrigada pelas informações aí. Parabéns por essa operação 2253-1177. É isso que é cidadania, é isso que é ser do bem, confiar e fazer e estar do lado certo. 2253-1177. Daqui a pouco
tem a reportagem completa dessa operação do doutor Evaristo e toda a sua equipe. Daqui a pouco você vai ver também, já está aí no ponto, já vou falar com o Fabinho, já vou ao vivo com o Fabinho. Novidades, não para, né, Bárcia? Que novela é essa? 20 aparelhos celulares foram apreendidos já pela DH de Niterói. Todas as pessoas que estavam na cena do crime. Ao vivo, Fábio Barreto, que virou setorista do caso do pastor Anderson. Ô, Fabinho, são 20 celulares. Agora a gente começa a ter uma dimensão do que aconteceu naquele dia. Porque ninguém nem sabia quantas pessoas estavam naquela casa. 20 pessoas, no mínimo, estavam presentes na cena do crime. Boa tarde para você. Oi, Isabelle, ótima tarde para você, ótima tarde para todos. Isso é verdade. Muitas pessoas estavam na casa, na cena do crime, logo depois do acontecido, logo depois do assassinato. Isso é um fato para a polícia, tanto que a própria Polícia Civil admitiu que apreendeu cerca de 20 celulares de pessoas que estavam na casa, no cenário do crime, no dia do crime. Os investigadores descobriram também, essa é uma informação importantíssima, que o telefone celular do pastor Anderson do Carmo, da vítima, foi utilizado horas depois da sua morte. Pelo menos 2 mensagens foram repassadas do aparelho do pastor a grupos de WhatsApp, a grupos de amigos. As mensagens foram repassadas às 9 horas da manhã e às 10h07 da manhã de domingo. Lembrando que o pastor Anderson foi assassinado na madrugada de domingo. Ontem, durante uma entrevista coletiva, a deputada Flor de Lis fez um apelo para que devolvessem o aparelho. E ainda segundo a Flor de Lis, muitas pessoas passaram pela casa dela e ela sentiu falta de objetos do marido, entre eles uma pulseira de ouro. Isabelle. Fabinho Barreto, segura essa que eu já vou voltar contigo com informação. Você que me assiste agora, Bárcia acabou de me falar o seguinte: se fosse enredo de filme, não teria tanta surpresa e tanto ápice. Ela já foi roteiro de filme, mas esse roteiro de filme é bem diferente. Antes da gente comentar aqui, e o SBT Rio está acompanhando desde o primeiro momento a esse assassinato, primeiro a gente chocado com a execução de alguém que é conhecido, que tem grande influência, mas a cada dia o capítulo desse caso é de arrepiar. Você vai ver agora uma reportagem completa que mostra a coletiva da deputada Flor de Lis à imprensa, que aconteceu nesta terça-feira. Ela diz que não sabe onde está o celular do marido, o pastor Anderson do Carmo. Segundo a polícia, o telefone foi usado, como diz Fabinho, horas depois do assassinato dele. Seria um amadorismo que salta aos olhos da gente, principalmente da polícia? Quem está falando a verdade nessa história toda? Flor de Lis contou que a casa foi invadida por uma multidão de curiosos e que, além do celular, outros objetos, entre eles a pulseira que o Fabinho falou, também sumiram da cena do crime. Cláudia Ramos conta pra gente. De cabeça baixa, Flor de Lis chegou para a entrevista acompanhada de um advogado e do assessor de imprensa. Correu um crime dentro da minha casa. Não sei quem são os responsáveis ainda. E é algo que eu quero que seja solucionado o mais rápido possível, porque é uma dor muito grande ter perdido o meu marido, que as pessoas mais allegadas, as pessoas que me acompanham ao longo de um bom período de tempo, sabe o quanto ele era importante na minha vida. Eu não acredito nessa hipótese de traição do meu marido. A mulher, quando ela é traída, ela desconfia. E não, eu tenho certeza, a senhora botaria a mão no fogo? Colocaria. Flor de Lis falou sobre as suspeitas de que teria envenenado o marido com a ajuda de 3 filhas e afirmou que todos sabiam que Anderson vinha tomando remédios porque estava estressado com a campanha eleitoral dela. Meu esposo passou por um período de doença, teve internado, teve na UTI coronária até, ele tinha crises de ansiedade, e tinha essa dificuldade de tomar medicações
E não era a Flor de Lis e as filhas, não. Eu tenho uma moça que me ajuda em casa, uma senhora, uma missionária. Nada disso era feito assim às escondidas, eram feitos nos momentos necessários e sempre publicamente, nunca às escondidas. O pastor Anderson do Carmo foi morto a tiros na garagem de casa no último dia 16. 2 filhos da deputada federal, Flávio e Lucas dos Santos, estão presos como suspeitos do crime. Se foi um dos meus filhos, eu quero que eles sejam punidos, eu quero justiça, porque eu não perdi um marido, eu perdi mais do que isso, eu perdi um amigo, um parceiro, e eu quero justiça, seja quem for que tenha cometido tal ato. Segundo a polícia, Flávio confessou ter dado 6 tiros no pastor. Meu maior desejo hoje seria ver o meu filho Flávio, porque eu ainda não vi. Eu tenho certeza que, para mim, ele diria a verdade, sim ou não. Eu não acredito. Meu filho estava lá. Meu filho foi quem socorreu. Meu filho quem levou para o hospital. Meu filho permaneceu ali no local, mesmo com mandato de prisão por causa da violência doméstica. Ele teve aconselhamentos até de pessoas, não, vai embora porque você tem um mandato de prisão contra você. Ele disse, vou ficar aqui com meu pai. Flor de Lis questiona uma pistola encontrada no quarto do filho e apontada pela perícia como a arma do crime. Jamais permiti arma dentro da minha casa. Então isso aí também é algo novo. Esse cômodo que foi revistado já tinha sido revistado uma primeira vez e não tinha sido encontrado nada. E aí na segunda vez foi encontrado essa arma, né? Mas não sabia da existência dela. Uma questão que intriga os investigadores é onde está o celular de Anderson. Flor de Lis diz que o aparelho pode ter desaparecido junto com outros objetos que ela deu por falta na casa após o crime. Como a garagem ainda permanecia aberta, foi uma romaria dentro da minha casa. Muita gente entrou dentro da minha casa, pessoas conhecidas e muita gente estranha. Esse celular é importante. Não é nem para a polícia, pode até ser importante para a polícia nesse momento, mas ele é muito mais importante para mim, porque lá está os nossos últimos momentos assim, maravilhosos juntos. Eu queria muito que me devolvessem o celular. Explicação que não convence a família do pastor, que contratou um advogado para acompanhar as investigações. Ela está incomodada com as atitudes de não haver a contribuição para a elucidação do caso. A família está incomodada com isso. A nossa família está sofrendo muito. Os irmãos estão sofrendo muito. Eu estou sofrendo muito. Nenhuma mãe cria um filho para ter esse tipo de acusação. É muito duro para uma mãe. E mais duro ainda é ver ser incriminada por atos que filhos cometeram. E o que eu tenho a dizer para os meus filhos é que nunca esqueçam do que eu e o pai ensinamos. O caminho do bem, o caminho do amor e o caminho da verdade. Esse caso está mobilizando o pensamento, a gente, a imprensa, todo mundo falando sobre esse caso, querendo saber o que a gente acha, né, Bárcia? Prepara o Fabinho Barreto, por favor, que eu tenho uma pergunta para ele antes da gente comentar aqui. Mas é óbvio que ninguém tem o direito de fazer julgamento antes de qualquer investigação. É óbvio que você virar e falar assim, ela está envolvida, você pode falar na sua mesa de botequim, mas você não pode afirmar, já que a própria polícia ainda não fala sobre isso. A gente tem que ter muito cuidado com os pré-julgamentos. Agora, ela disse que ela quer muito o celular de volta por causa das lembranças, das memórias. A doutora Bárbara Lomba também quer esse celular de volta. A doutora Bárbara também quer saber onde está esse celular. Se alguém levou da casa,
Quem é essa pessoa que mandou mensagem depois? Se alguém roubaria esse telefone para vender, estaria falando sobre a morte, sim, é verdade, no grupo, é alguém conhecido. Eu já vou falar com o Bar sobre isso. Mas eu quero ao vivo com o Fabinho, que tem informação de agora lá, acompanhando. Fabinho, tem depoimento importante hoje aí, você ficou sabendo agora? Diga. Exatamente, Isabelle. Daqui a pouco, pelo menos, não há um horário ainda especificado, pelo menos não existe um horário anunciado, um horário oficial, mas a delegada Bárbara Lomba aguarda pela chegada da Michele, que é uma das irmãs do pastor Anderson, da vítima, do pastor assassinado. Existe também a possibilidade de uma segunda pessoa ser ouvida também pelos investigadores ainda hoje, aqui na DH de Niterói. Essa pessoa também teria ligação com a família de Flor de Lis. Ou seja, a expectativa é muito grande para ouvir a Michele e, consequentemente, saber não só o que ela tem a dizer e tentar entender se realmente o que ela vai falar tem a ver com o que já foi dito na semana passada aqui na delegacia, Isabelle. Já vou falar disso. Agora, vê como é o faro jornalístico e o faro de policial. Quando a gente estava aqui, Flor de Lis dá em seu depoimento a seguinte frase: meu filho acompanhou tudo, inclusive a gente já sabendo que ele tinha um mandado de prisão por violência doméstica. Ora, pois, Bárcia vira e fala assim: você sabia que eu acho que ela é da Comissão do Direito da Mulher na Câmara? Eu falei, Bárcia, peraí que eu vou checar agora. Bárcia checou, né, Bárcia? Sim, titular. Ela faz parte, ela é o quê? É titular da comissão. Titular da Comissão de Defesa. E sabia que o filho tinha um mandado de prisão por violência doméstica? É lógico que ela não tem que responder pelo filho. Mas tu é titular como deputada federal. Agora pisou no meu calo. Aí, tu é titular como deputada federal da Comissão de Defesa da Mulher. Tu tem um filho de 38 anos, um marmanjo, que tem um mandado de prisão por bater numa mulher, e tu sabia, Bárcia? Foi isso que te chamou a atenção também? Pois é, isso que me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte: a pessoa que entrou na casa ali, populares pegaram o celular dele e sabiam a senha do celular dele? Pois é. Sabiam a senha? E aí, ele sabendo a senha do celular dele, entrou e mandou mensagem para grupo do WhatsApp? E olha só, cadê o coisa da mensagem? Só pra gente entender. O que ela diz é que populares entraram na casa, a gente tá tudo trabalhando com fato. A gente comenta a reportagem, tá? Por isso eu já tô falando, nada de pré-julgamento. A gente comenta as coisas que vão aparecendo. Tenha medo, Dudu, eu sei que é difícil, mas na mensagem de... não tenho prêmio. Mas é uma mensagem em que diz o seguinte: sim, gente, infelizmente é verdade, aconteceu isso. O intuito da mensagem não é alguém que rouba um celular, é alguém que é da família falando, sim, meu pai... E fala, pai, entendeu? Claro. Ou seja... Isabelle, como você falou, né, a gente não pode trabalhar com achismo, até porque seria uma irresponsabilidade. Sim, eu, como delegado pode. de polícia, menos ainda. Né? O delegado de polícia eu, como não acha nada. jornalista, também não. Né? Eu acho que o delegado não tem que achar nada, né? Ele investiga e o que ele tem certeza, ele bota no relatório ali e indicia ou deixa de indiciar. Agora, a gente... É um caso, como eu falei aqui semana passada, é um caso cheio de pontas soltas, e eu vou, assim, adiantar. Olha, a DH já pegou. É uma questão de tempo. Eu acho que se eu tivesse envolvido, eu iria na DH logo e contava a verdade, que é a melhor coisa, para isso não virar uma novela. Sim, porque já pegou. Virou. A gente nota que cada dia tem uma notícia diferente, cada dia a investigação ela avança mais. A gente já sabe que é como se o peixe já estivesse na rede, só falta puxar a rede. Então, se eu estivesse envolvido, eu já iria na DH e já contava a verdade. Você começa, não estou dizendo da deputada não, né? Estou dizendo da trama toda. Não, a gente está falando da trama. Alguém está envolvido, da trama né? toda, né? Alguém aconteceu, porque uma pessoa morreu executada. Começa uma série de versões e versões que vão sendo desmentidas, aquilo ali vai virando uma cadeia. E prejudicando até quem é inocente, por exemplo, né? Porque fica sempre essa dúvida. A gente está agora por telefone, a nossa produção conseguiu agora ligar para o advogado do Flávio, filho da Flor de Lis, de 38 anos. Qual que é o nome do doutor? Doutor Anderson Hollenberg. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos os ouvintes. No doutor aqui, tem como alguém me ajudar? Doutor, tá me ouvindo, doutor? Tá picotando um pouquinho, mas dá para ouvir sim. Doutor, ontem a gente viu na reportagem que o Flávio iria retirar a história de que ele tinha dado 6 tiros no padrasto. Isso, qual é a verdade? Qual é a linha de defesa? Olha, em que pese, né,
a defesa ainda não ter tido acesso, incrível que possa parecer, que pode parecer, mas não tivemos acesso. Estamos indo agora às 14 horas, mais uma vez, na tentativa de que a autoridade nos conceda a vista do inquérito, para poder termos conhecimento de tudo que está sendo encartado no inquérito, seja prova técnica com relação à balística, seja as diligências realizadas pela autoridade, enfim, e em especial o depoimento do Flávio. Por que em especial o depoimento do Flávio? Existem 2 depoimentos, existe a propagação que, pela própria imprensa, divulgada pela autoridade que preside o inquérito, que ele teria confessado ter dado 6 tiros, 6 disparos no pastor, ou seja, participado ali da execução. Só que esse depoimento, ele contém vários vícios de formalidade, de conteúdo, foi num contexto onde não foi dado direito a ele ser assistido pelo advogado, garantia essa constitucional, ou seja, não foi feita a observação constitucional da garantia dele. Então, como aferir a veracidade, a idoneidade dessas declarações? Existe todo um contexto de opressão. Por que eu digo opressão a vocês, para todos que estão nos ouvindo? Como o Flávio está há praticamente quase 10 dias numa cárcere inapropriada, insalubre, tá? Sem água, alimentação precária, sem banho de sol e numa condição psicológica, de coação psicológica, em função do seu estado até fisiológico, porque ele sequer tem um local para fazer as necessidades fisiológicas. Então ele está ali oprimido. Por que oprimido? Ele tem que ir para o sistema nesse primeiro momento para que saia, vamos assim dizer, dos porões daquela delegacia, para que possamos conversar com tranquilidade com o nosso cliente e desenvolver o trabalho, inclusive de demonstração desse depoimento que supostamente, inclusive, foi filmado. Porque a filmagem não quer dizer muita coisa, porque antes da filmagem e durante a filmagem teve um contexto todo do ambiente que se estava gravando para que ali fosse dito alguma coisa por ele, pelo Flávio. E é isso que eu preciso, de tranquilidade. Hoje nós estamos tendo dificuldade, inclusive, de acesso ao inquérito, incrível que pareça. Então hoje tomaremos as medidas cabíveis jurídicas, caso a autoridade insista não nos conceder a vista desse inquérito, olhar, tirar cópia desse inquérito e fatalmente pedir também a transferência. A transferência, inclusive, já teria sido acordada entre a defesa e o delegado na data de segunda-feira e teria ocorrido ontem. Seria para ocorrer na data de ontem e até esse momento não ocorreu. Então, o que eu tenho para dizer neste momento é nebuloso realmente os fatos, o crime é um crime realmente que merece e requer todo um empenho das autoridades. A deputada deixou bem clara pela assessoria de imprensa ontem, em todos os canais, que não quer que venha a verdade à tona, quer a investigação, compreendeu? Ela quer de qualquer maneira a investigação, não está passando a mão na cabeça dos filhos, em caso de que eles sejam culpados, ela entende que tem que ser apurado e devidamente punido. Então não há dificuldade criada pela família, não há dificuldade criada por advogado. O que nós queremos é uma investigação com lisura e com legalidade. Agora, doutor, então, deixa eu entender uma coisa. Agora, então, ele diz que não deu os tiros? O senhor está questionando como foi feito o depoimento dele, ou que ele... Eu sei que o senhor tem o direito de não responder essa minha pergunta, porque é o sigilo entre o cliente e o advogado. Mas eu não consegui compreender. O senhor questiona que não é verdade, que ele não admitiu que deu os tiros, ou o senhor questiona como ele admitiu esses tiros? Na realidade, ele disse ao advogado Anderson Hollenberg que não fez esse disparo, que não participou da execução, que foi obrigado a assinar depoimento em sede policial e que está lá oprimido. Ou seja, que ele quer sair de lá justamente para ter tranquilidade, porque ele hoje tem medo, ele tem receio de onde ele está.
Compreendeu? Ele quer ir para o sistema justamente para sair, porque ali eu posso dizer que é como se fosse semelhante, análogo ao porão da ditadura. Porque ele está numa delegacia onde a regra, né, desde a instituição da delegacia legal aqui no estado do Rio de Janeiro, que o cárcere não comporta mais de 24 horas o preso, por várias questões de segurança, falta de assistência necessária, alimentação, água, o banho de sol, enfim. Ele está numa situação não condigna com humana, uma situação realmente terrível. Se fizer uma verificação lá, vai ver que muita bactéria, muito resto de fezes, de urina, quer dizer, sem água, sem o direito a um banho, sem direito ao banho de sol. Quer dizer, mais de uma semana nessa situação crítica, periclitante. Vamos nos ater ao fato da investigação. Vou aproveitar aqui, a polícia já apreendeu 20 celulares. E a polícia diz que já sabe quem utilizou o celular do pastor executado horas depois do assassinato. Isso muda a linha de investigação? Isso muda a linha de defesa, perdão? É justamente essas questões que são consideradas questões técnicas, ou seja, balística, vídeo, filmagem do local do crime ou de proximidade do crime, ligações, né, telefônicas, etc. Isso tudo a defesa precisa ter acesso para fazer a crítica que seja construtiva, informar também, informar a imprensa, a população, a todos que têm interesse, todos que querem saber realmente o que tenha ocorrido, né? Então, para isso e para tanto, a defesa precisa ter o acesso, nós não estamos tendo acesso. Pois você não precisa ter acesso ali, que estamos falando ter acesso à imagem da câmera de segurança que mostra ele e o irmão de 18 anos na cena do crime. Como contextualizar isso diante do seu cliente, seja ele tendo tido feito a confissão ou não? Ele aparece nas imagens. Vamos ter o acesso. Primeiro, estabelecer a qualidade da filmagem, estabelecer se era ele realmente no vídeo. Segundo, se existe edição nesse vídeo. Terceiro, se o vídeo mostra efetivamente o horário e se essa conduta demonstra realmente que ele esteja na cena do crime, praticando o crime. Uma coisa é ele estar entrando na residência ou saindo. Outra coisa é estar demonstrando ele fazer o disparo. Então são coisas distintas. É uma casa que atípica, que existem entra e sai de assessores, de familiares, amigos, uma casa que tem uma movimentação de mais de 50 pessoas por dia. Então isso... Agora, a própria Flor de Lis ontem falou. Ela falou nessa semana que ela está dando, óbvio, ela é uma deputada e aí é um caso de grande repercussão. Ela diz que o coração de mãe dela não acreditava. Ontem ela já deu na entrevista, doutor, e que se mesmo que for o filho, que se pague por esse crime bárbaro. Justamente a deputada está sendo, falando com toda lisura, toda sinceridade. Veja só, não sou advogado dela, sou do filho biológico, mas... uma mãe que diz, eu tenho o direito de não acreditar pelas circunstâncias de vida que nós levamos, né, que ele não tenha sido autor desse crime bárbaro. Mas se por acaso se descobrir que foi pela investigação, eu não passo a mão. O que ela está falando é mais do que o correto. Sim, a gente está vendo aí as imagens do momento em que ontem a deputada federal Flor de Lis acabou falando com a imprensa sobre esse caso. E assim, são várias partes. Doutor Anderson, o senhor gostaria de complementar mais alguma coisa, já que o senhor está com o microfone aberto aqui no SBT Rio? Isso, a complementação é que nós, a defesa, temos o interesse que a investigação seja feita da melhor forma, com toda a lisura, com toda a amplitude e, logicamente, pela nossa Constituição, sabemos o seguinte, pelo regramento penal, processo penal, uma investigação inicia-se com a ida da autoridade ao local do crime. Lá se recolhe os vestígios e além dos vestígios que se recolhe, possíveis vestígios, objetos que podem terem sido utilizados para o crime. Vejam só, ouçam só, uma arma que, em primeiro momento, a delegacia faz uma busca numa residência, palco do cenário do crime. De repente, retorna outra, dias depois, e de forma muito tranquila, em cima de um armário, encontra-se uma arma.
Qual o motivo desse encontro dias depois? Isso... Que a DH plantou essa arma? Dias depois para encontrar a arma no local tão fácil acesso. Compreendeu? É isso que o senhor está falando? Doutor Anderson, o senhor está falando que a Delegacia de Homicídios de Niterói plantou essa arma lá na casa da deputada? Negativo. Eu não estou falando que a delegacia plantou. Negativo. Mas suponhamos que algum envolvido ou algum interessado tenha colocado lá e feito uma denúncia anônima para que a delegacia procedesse àquele endereço, naquele local, e assim acharia o objeto do crime ou o objeto que pudesse ser do crime. Seja para tumultuar a investigação, seja para incriminar a pessoa do Flávio. Deu para compreender? Deu para compreender, mas o senhor fala o seguinte, que o senhor acha muito estranho que a autoridade, ou seja, a ADH, que fez a perícia no local do crime, Bárcia, a gente está aqui no palco de mostrar que a ADH faz lá e não encontra nada. Dias depois, volta com tranquilidade, é a palavra do senhor, e encontra com fácil acesso a arma dentro de um quarto lá. Por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor, porque é justamente para não ficar sombra. Do jeito que o senhor falou, parecia que os policiais plantaram essa arma lá. Olha só, ouça o que eu tenho para dizer e interpretar da forma que eu direi de forma mais objetiva. Eu não falei que ela foi plantada e por quem foi plantada. E também se foi plantada. Agora, o que me causa estranheza é que foi realizada uma busca minuciosa, como manda inclusive a regra processual penal, né, que a autoridade chega ao local e colhe todos os dados, e ali fica por hora uma equipe grande, para ao final não encontrar esse objeto, que foi encontrado dias depois, que veio a ser uma arma em cima de um armário. Aí, ela foi plantada? Não, eu não estou dizendo que ela foi plantada pela autoridade, óbvio, não estou dizendo que ela foi plantada por A ou B, mas poderá ter sido plantada. Agora, não digo pela autoridade, pode ser alguém que teve acesso à casa e queira ou tumultuar ou incriminar o Flávio. Isso são suposições, concretamente poderia falar melhor quando chegar a balística e o confronto balístico dessas armas, compreendeu? E aí sim eu poderia falar melhor. Isso, e o senhor falou, e aí eu questionei, eu acho importante eu ter questionado como jornalista, diante da dúvida que me surgiu aqui. E aí o senhor explicou. Mas daí vem a outra dúvida. O senhor não fala que é A ou B, mas o senhor fala alguém que gostaria de tumultuar e incriminar o Flávio. Mas se é alguém que fez isso, vamos supor também, vou pedir ajuda do delegado aqui, se é alguém que tem acesso à casa, porque é um cômodo dentro da casa. Não seria uma pessoa estranha, uma pessoa que é de fora, porque teve acesso. É só também a polícia saber quem teve acesso a essa casa. E são duas coisas distintas. Uma coisa é o local do crime que é feito, no perícia de local do crime não autoriza a polícia, por exemplo, a adentrar a casa, né? Se o homicídio foi feito ali, por exemplo, na garagem, não autoriza a polícia no momento, ir até os adentrar quartos. A casa, a ir nos quartos, a ir nos cômodos, a revistar, fazer uma busca pessoal. Não autoriza. Ali é feito o local do crime. Ali vai um perito de local e ele ali vai recolher os estojos, vai ver circunstâncias do crime. Ali é feito o local do crime. Por isso que a polícia voltou depois, porque aí conseguiu uma cautelar de busca e apreensão, e aí foi realizada uma cautelar de busca e apreensão, que aí autoriza a polícia a entrar na casa e a procurar objetos que são interessantes para a investigação. Eu acredito que no caso deve ter sido o telefone, né, que até então não apareceu. Então a polícia, como não foi apresentado um objeto, como a polícia procurava um objeto que poderia estar na casa, dentro da casa, da intimidade da casa, a intimidade da casa é protegida pela Constituição, então só com autorização judicial ou em flagrante, como não estava em flagrante, um mandado de busca e apreensão, aí a polícia entra na casa para procurar objetos, foi quando foi encontrada a arma. Então, só para esclarecer o público como é que foi por que não foi até o quarto no dia. Doutor Anderson, o senhor gostaria de complementar alguma coisa, já que a gente aqui é um espaço democrático, faz o questionamento e também pergunta tudo que, já aproveitando o senhor aqui, a gente pergunta tudo que a gente ainda também não sabe diante do caso. Que surge a minha indignação, eu me insurjo com alguns aspectos da investigação, justamente porque ainda não deram acesso. Se tivesse dado acesso, eu poderia falar, inclusive esclarecendo melhor.
Agora, o que eu volto a afirmar é o seguinte, eu continuo achando estranho, não estou dizendo se foi a busca-apreensão 2, 3 dias depois, e por esse motivo que se foi achada essa arma posterior, mas inclusive acho até que num aspecto de alguém que comete um delito dessa gravidade e deixar em cima do armário a arma do crime. É um aspecto realmente para frente ser analisado com critério e na hora do mérito, lá no fórum, no judiciário, caso ele venha a ser realmente denunciado pelo crime. Agora, o que eu estou dizendo é somente uma opinião de que eu estou achando estranho muitas coisas que estão ocorrendo na investigação. Uma delas é mantê-los dentro da delegacia num cárcere inapropriado. Mande para o sistema. Tira ele de lá. É a regra. Doutor, já que a gente aqui, o senhor está dando a sua opinião, e aqui é um jornal, o SBT Rio tem essa credibilidade, porque a gente tem, a gente aqui, pelo amor de Deus, a gente está acompanhando a investigação. Jornalista não tem que achar nada, delegado, como disse o Barcel hoje, não tem que achar nada, a gente tem que falar quando tem certeza. Mas diante dos fatos que você fala que a pessoa cometeria o crime, deixaria a arma em cima, causa estranheza, também causa estranheza se no fato de, depois, for comprovado que o Flávio teria sido os disparos, poxa vida, ele estava amparando a mãe no enterro. Então a estranheza maior começa já por aí, doutor Anderson. Todas as questões, na realidade, eu volto a afirmar, mas lógico que eu colaborando em homenagem, prestigiando a imprensa brasileira, eu sempre estou dando as declarações do que eu estou vendo, tá? E o que eu estou vendo neste momento. Há alguns dias, de segunda para cá, eu preciso ter acesso à investigação, tá? É dito pela autoridade que está precisando encartar, ou seja, juntar as peças da investigação dentro do bojo do inquérito para fornecer essa vista à defesa. E nesse caso seria eu, Anderson Hollenberg, advogado por parte do Fábio. Tem outro advogado que está pela parte do Lucas. Então, enfim, todos nós precisamos ter acesso. Hoje, novamente, eu vou tentar com a autoridade ter acesso a esse inquérito. O doutor Anderson Hollenberg, assim que o senhor tiver acesso a esse inquérito, então, eu vou pedir para a produção passa meu telefone direto para o senhor, fazer ao vivo aqui, assim que o senhor tiver, mais uma vez, a gente pode marcar uma entrevista, a gente vai até o senhor, assim que o senhor tiver todos esses dados, é importante a gente fazer essa apuração, é um caso de repercussão, e aí a gente marca essa entrevista e eu falo diretamente com o senhor, tá bom, doutor? Problema, eu estarei sempre à disposição para a imprensa brasileira, porque precisa ser esclarecido. Todos nós queremos esclarecimento. Agora, não podemos pegar de bode expiatório e sair julgando, pré-julgando e etc. e tal. Exemplo, eu preciso saber se a perícia foi bem realizada, se a perícia da arma aponta a vinculação dela com o disparo na vítima. Entendeu? Eu preciso disso. Uma coisa que se fala, 6 disparos, mas havia 30. Eu quero saber quantos projetis foram arrecadados da vítima, do cadáver, se foi um local fechado, naturalmente reconstituiu algum, se saiu, teve zona de entrada e zona de saída, a bala tem que estar em algum lugar. Eu não digo nem o cartucho que foi expelido pela arma utilizada, mas o chumbo. Ele em algum lugar tem que estar para poder caracterizar realmente a quantidade de disparo. Essas questões técnicas de medicina legal e dos disparos que a vítima sofreu, são relevantes e eu não tive acesso. Fala-se em 30 tiros, fala que o rapaz deu 6, o Flávio, mas não se tem a quantidade colhida de estojo necessária, não se tem chumbo retirado da vítima em quantidade exata. É isso que eu preciso, ter acesso para melhor falar para a imprensa e a todos. Tá ok? Tá certo, obrigada, doutor Anderson Hollenberg, advogado constituído do Flávio, o filho biológico mais velho da Flor de Lis, que aparece na tela amparando a mãe aí durante o enterro. Vou voltar ao vivo com o Fábio Barreto, que continua apurando e tem mais novidades pra gente direto da DH. Fabinho. Pois é, Isabelle. Então, vamos aguardar, portanto, o depoimento da Michele, a irmã do pastor Anderson assassinado, que deverá acontecer pelo menos daqui a pouco aqui na Delegacia de Homicídios e, consequentemente, também o depoimento de mais uma pessoa. Esses 2 depoimentos são considerados importantíssimos para o fechamento de um ciclo de outros depoimentos, onde
tudo que foi dito aqui será diluído parte a parte, de forma separada, para que a delegacia, para que os investigadores comecem a fechar o leque, comecem a confrontar depoimento com depoimento, saber quem caiu em contradição, em que momento e efetivamente entender quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade e por que não falou a verdade. É uma tática de investigação, você tem um leque aberto, você vai fechando, vai afunilando esse processo investigatório de acordo com as testemunhas para você chegar a um denominador comum. É exatamente isso que a polícia quer, além das provas técnicas, porque vale ressaltar também. Falamos aqui do celular, falamos aqui a respeito do resultado do laudo, o resultado que foi feito veterinário nos cachorros da família que teriam sido sedados. Falamos aqui de diversas coisas, diversas provas futuramente técnicas, mas existe também um outro porém, que precisamos ficar atentos, saber exatamente o que foi queimado. O que foi deixado naquela fogueira que foi encontrada pelos investigadores da Delegacia de Homicídios. Efetivamente, esse material também que está sendo avaliado pelos peritos, que está sendo estudado pelos peritos, poderá trazer respostas importantes e surpreendentes para a investigação. Isabelle. Prepara numa janela Fábio Barreto, eu e Dr. Rafael Bassi, que eu quero comentar aqui daqui a pouco. Eu vou dar uma reportagem agora, mas eu quero que você entenda uma coisa do que a gente vai voltar e vai fazer aqui, a hora que terminar essa reportagem. Dentro da legalidade, é estratégia. Investigação é estratégia, Barça, a gente sabe disso. Certeza. A defesa dentro da legalidade, o doutor Anderson está fazendo o que é o papel constituído dele. É um advogado que é contratado para fazer a defesa e a linha de defesa. E está fazendo o papel dele dentro da legalidade. Do outro lado, doutora Bárbara Lomba e uma equipe extremamente experiente, fazendo também a sua estratégia, não para acusar esse ou aquele, mas para descobrir quem, quantos e qual a motivação. Eu quero aqui nós três, porque a gente vai botar para o povo que está em casa entender os elementos que a gente tem na mão. Vocês já vão entender o que eu vou fazer. Depois dessa reportagem, para ilustrar ainda mais o que a gente está tentando falar, o que o Barsi acabou de pesquisar aqui, que ninguém tinha feito ainda, tá? E que traz à tona elementos de informação que podem não parecer técnicos decisivos, como uma arma, como a cena do crime, mas que sustentam uma linha mais fechada de investigação para descobrir quem, por quê e quantas pessoas fizeram isso. Alvo de investigação da Polícia Civil por suspeita de desvio de verba pública, o Instituto Flor de Lis de Apoio ao Menor recebeu R$ 165 mil por mês da Prefeitura de São Gonçalo durante pelo menos 2 anos. Veja na reportagem. Cidade do Fogo, Ministério Flor de Lis. Uma área construída do tamanho de 4 campos de futebol. É aqui, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, que fica o Instituto Flor de Lis, de Apoio ao Menor. O lugar foi fundado pela deputada federal mais votada do Rio, com a publicidade para atender crianças e adolescentes. Uma foto gigante da parlamentar, ao lado do marido assassinado, ilustra a entrada do espaço. Uma estrutura para receber mais de 3 mil pessoas em dias de cultos. Era Anderson do Carmo que administrava o Instituto. O lugar, que também abriga projetos sociais da pastora, é alvo de uma investigação da polícia. Uma denúncia aponta que o projeto de Flor de Lis estaria recebendo recursos da Prefeitura de São Gonçalo e desviando parte da verba. Mesmo durante as investigações, o Instituto não parou de receber injeções de dinheiro público. Em junho de 2015, revela um pagamento mensal de R$ 13.770 ao Instituto. Por ano, foram mais de R$ 165 mil. O dinheiro serviria, segundo o convênio, para atender a 170 adolescentes entre 8 e 17 anos em atividades educacionais. Segundo as investigações, o dinheiro público injetado aqui pela Prefeitura teria sido desviado sistematicamente, renovando o contrato, sem sequer fazer uma auditoria para saber se de fato o dinheiro público atende à finalidade. 9 pessoas já prestaram depoimento e o inquérito já foi encaminhado ao Ministério Público.
O artigo, segundo o contrato, diz que fiscais devem fiscalizar, atestar e acompanhar a efetiva execução do objeto de convênio e relatar defeitos através de relatórios mensais. No meio da turbulência para esclarecer o assassinato do pastor, Flor de Lis se cala. Procurada, não fala sobre a denúncia de suposto desvio de dinheiro público. Já a Prefeitura de São Gonçalo afirma não ter vínculo algum com o projeto da deputada federal. Atenção, a nossa produção agora acaba de colocar na linha o advogado Dr. Ângelo Máximo, Doutor Ângelo, boa tarde. Boa tarde. O senhor é advogado contratado pela família do pastor Anderson, é isso? Isso. Hoje tem depoimento da irmã. Até então, a gente não estava ouvindo falar da família, do pastor. A gente via muito Flor de Lis, os filhos falando. Qual é o posicionamento? O que vocês estão achando dessa história toda? Vocês acompanharam ontem essa coletiva? Ontem eu não acompanhei. Boa tarde antes de tudo. Ontem eu não acompanhei a coletiva porque eu fiquei na delegacia aguardando uma audiência com a doutora delegada Bárbara Lomba, a ponto de combinar horários de levar a irmã do Anderson hoje a depor. A família dele está achando disso? Porque para ela contratar o advogado, a irmã vai ser chamada. O que a família está achando? Bom, o que a família mais sentiu foi pelo desprezo. Não recebeu nenhuma palavra de conforto, não recebeu nenhum cuidado, né, no sentido de ser irmã, no caso da Michele e a mãe, e por isso resolveram contratar o advogado para acompanhar as investigações e passar para eles, né, dar ciência a eles, como parentes, como família, do que vem acontecendo no curso das investigações. Entendi dessa história de apoio, então vou ser mais direta. Elas acreditam na versão da Flor de Lis ou não? Isso eu não posso responder para a senhora, porque aí eu vou estar ultrapassando a usurpação de função da delegada. Eles tinham contato com a Flor de Lis, os filhos dela, a família, o Anderson, no seio da família? Não entendi. Elas conviviam com a família da Flor de Lis? Elas eram, a gente sabe que família pode estar isso, ninguém convive e tal. Ela, por ser irmã e mãe do Anderson, elas conviviam com a deputada? Isso eu não sei lhe dizer. Agora, que a Michele convivia com o Anderson, a Michele estava inclusive esperando o Anderson para almoçar naquele domingo, que era aniversário da filha dela. Ou seja, o Anderson foi assassinado no dia do aniversário da sobrinha. Tá certo, doutor. Eu agradeço a sua participação aqui no SBT Rio. A gente está tentando colocar todos os lados. Mais uma vez, vou aproveitar. Eu reforcei, Barça reforçou, Fabinho reforçou. Ninguém está aqui fazendo qualquer pré-julgamento. Estamos com elementos. Ouvimos o doutor Anderson Hollenberg falando também, defesa do Flávio, do filho da Flor de Lis. Ouvimos a deputada ontem, bota eu, Fabinho e doutor Bárcia. O que a gente tem é que não adianta alguém falar, é surpreendente a arma tá lá dentro, é isso. Tudo é surpreendente, gente. A partir do momento que você tem uma pessoa que é apontada como autor dos disparos, que ampara a mulher do cara no enterro olhando pro caixão, já começa para mim a imagem mais surpreendente. Outra coisa é que nada, eu vou usar o que eu estou usando, que é uma palavra do Barcelos da semana passada. As pontas totalmente soltas e, Fabinho, até agora, uma estratégia que a gente já conhece por ser repórter policial há muito tempo, você tem mesmo tempo de televisão como eu, em que muitas vezes, quando se tem algo em que, o Barça já deu a deixa aqui, em que se tem a rede já pescada, mas que ainda a Bárbara Lomba saiu, falou com vocês uma vez só, não foi, Fabinho? É justamente para que esses peixes soltos acabam mordendo a isca, não é? Porque é preciso ter prova. Eu queria até falar com você sobre isso, Isabelle, muito bem colocado, não só por você, como também pelo Bárcia.
Tudo bem, eu concordo plenamente com você, eu corroboro com as suas palavras. Efetivamente, jornalista não tem que dar opinião, não tem que achar nada, a gente tem que aqui passar os fatos. Mas, evidentemente, nós estamos aqui numa cobertura jornalística já há mais de 30 anos, né? Eu, você, Isabelle, somos, assim, no linguajar jornalismo, cascudos nisso aqui, né? E a gente percebe, a gente sabe quando a polícia está perdida e a gente sabe quando a polícia está no fato. Ela está chegando, ela está dentro. Essa percepção, todos nós jornalistas aqui temos. Eu concordo plenamente com o Barsi, me perdoe aqui, agora estou até expondo a minha opinião, mas é uma questão de sensibilidade, uma questão que o telespectador quer até saber o que a gente está percebendo aqui do outro lado. Eu concordo plenamente com o Barsi quando ele diz, só está faltando alguns elementos, porque o peixe já está pescado. É só levantar a rede e a gente vai descobrir qual o nome desse peixe. Efetivamente, a polícia já sabe, mas ela só está se estruturando, ela só está se baseando. Ela quer ter uma firmeza, ela quer ter uma base muito sólida, porque estamos nos relacionando com uma deputada federal, estamos nos relacionando com um caso muito grave, muito sério. Então, é plausível que a polícia tenha muito cuidado. E a polícia está sendo extremamente competente, não só tendo o diagnóstico calmo para não vazar outras informações, como consequentemente também saber esperar o tempo certo para agir no momento mais seguro possível para que as prisões sejam fundamentadas sem nenhum questionamento por parte da justiça. A polícia já sabe a motivação, a polícia já sabe quem matou, ela apenas está se fortalecendo. Nisso, o Bárcia tem toda a razão. Agora, a gente está falando aqui, talvez até os nomes dos peixes, né? E a gente fala, e a doutora Bárbara Lomba falou desde o começo, e ela é muito afirmativa, assim como às vezes eu falo aqui, ela fala mais forte ainda do que eu falo, né, Bárcia? Vocês sempre falam isso aqui para mim. Não trabalho com relatos, eu trabalho com fatos. E ela falou que ela tinha de fato naquele dia. Naquele dia. É a justiça, de se fazer justiça com o morto, que é o comprometimento da polícia, né? Botar na cadeia quem fez esse crime bárbaro. Foi um crime bárbaro, independentemente de quem fez. E também livrar, no caso de uma deputada federal, no caso de qualquer especulação, se fazer justiça com quem ficou e pode estar sendo apontado de forma injusta. É se fazer justiça para um e não cometer injustiça com outros. Só que a gente está falando de nome ou nomes de peixes. E aí não é uma pessoa só envolvida, né, doutor Bárcia? A gente está falando de um crime como esse, que não foi um latrocínio, não é algo em que não tem relação. Latrocínio é mais difícil, que você não tem relação de vítima. Eu topei com ele, acabei tentando assaltar, matei. Aí todo mundo, isso não tem como fugir. Aí todo mundo conhecia todo mundo. Exatamente. Na verdade, o objetivo da investigação, a polícia não tem compromisso com a acusação. Compromisso com a polícia é chegar à verdade dos fatos. Se aquela verdade dos fatos for inocentar alguém, for livrar alguém, é isso que a gente vai fazer. O objetivo da investigação é chegar à verdade dos fatos, né? Não é acusar ninguém. E é isso que está sendo feito. É bom esclarecer aqui também sobre a prisão, né? A prisão dele, foi dito aqui que ele está preso ali na DH. Essa prisão é uma prisão temporária, é uma prisão para investigação. Né? Comparar isso com a época da ditadura, com todas as vênias, eu tenho o maior respeito pela advocacia, tenho grandes amigos advogados. Agora, porão da ditadura não dá para se comparar, olha, pelo amor de Deus, né? Quem passou pelo porão deve ter ficado desesperado. Exatamente, ele está preso, é uma cautelar prevista em lei, que passou pelo... Teve a opinião do Ministério Público, né? Foi representada pela polícia, passou pelo Ministério Público, só pra gente entender, não é a Bárbara Lomba que fala assim, eu quero que ele fique aqui, ele vai ficar. É isso? Exatamente. Isso tudo dentro do devido processo legal. Então, isso é um instrumento legal, né? Dentro da investigação. É um instrumento legal, é uma cautelar legal. Então, é meio complicado. Tudo bem, é estratégia da defesa. Eu, às vezes, não gosto de me imiscuir na estratégia da defesa, mas só para esclarecer que são situações bem diversas, ainda mais com quem ficou preso aí nos porões da ditadura. Posso falar? Ainda mais num troço desse que está mexendo muito com a opinião pública. Então, você faz parte da estratégia também mexer com a opinião pública. Agora, tem que ter o respeito com quem passou pelo porão da ditadura, pelo amor de Deus, claro. Né? Que sofreu, que foi torturado.
complicado, assim. Então, isso é importante, eu até escapei nesse fio, isso não tem como manter um preso lá se o Ministério Público não está dentro do caso, se a Justiça não autoriza. Isso é uma estratégia de manter, vê se eu estou errada, a doutora quer ter ali a todo momento para fechar essas pontas soltas, e a estratégia da defesa é afastar ele da delegada para que ele não se comprometa mais? A prisão temporária, Isabelle, é uma prisão para investigação. É uma espécie de prisão cautelar que dá subsídio à investigação, né? São alguns crimes só que cabe a prisão temporária, que ele está preso sob esse decreto de prisão temporária, que é uma prisão que serve para instruir a investigação. É por isso que ele está na DH, porque, é claro, né, ele está na DH, uma prisão para investigação é muito melhor, é evidente. É por isso que ele está na DH. Agora, é importante dizer também que, senão meus amigos advogados vão cobrar. O advogado ele tem que ter acesso aos autos, isso é um direito do advogado, ter acesso aos autos, isso é importante. Inclusive, isso é matéria sumulada. Então, o advogado tem que ter acesso aos autos para poder, claro, a defesa ter amplitude de defesa, né? Ter direito à ampla defesa. Mas é bom esclarecer algumas coisas técnicas, né? Para poder esclarecer a população que está vendo o caso, que ouviu a entrevista, que vê, né? E que pode ser levado, de repente, a uma confusão. A gente está vendo aí, existe uma questão de tempo para se concluir esse inquérito, são 30 dias, mas a delegada pode continuar com essa prisão, pedir prisão temporária para conseguir alguma medida para prisão preventiva. Ele também tinha aberto o caso do processo de violência doméstica, também tem esse fato, né? Ele tem, exatamente, ele tem 2 decretos prisionais ali, um pela violência doméstica, né, e outro que eu acredito que seja uma prisão preventiva, e outro por esse caso específico do assassinato, que é um decreto de prisão temporária. São 2 tipos de prisões diferentes, que têm requisitos diferentes. A prisão temporária, Isabelle, ela tem um prazo normalmente de 5 dias, quando o crime é hediondo, 30 dias. Então, o prazo é 30 dias, né? Ela pode até ser renovada, mas o prazo da prisão temporária, num caso de crime hediondo como esse, é de 30 dias. Perfeito, aí, explicadíssimo. 12h51, a gente volta daqui a pouco com o Fabinho, movimentação daqui a pouco a partir de 13h na DH de Niterói, a gente acompanhando tudo e mostrando tudo para você, sempre com muita responsabilidade, sempre com fatos técnicos e tentando de todas as formas colocar todo mundo envolvido para falar. Quem quiser falar, SBT Rio é liberdade. Você vai ver agora a reportagem da mega operação que o doutor Evaristo Pontes já falou agora aqui com a gente. A gente acompanhou desde as primeiras horas do dia. A Polícia Civil está na comunidade, na favela do Batã, em Realengo. Além de cumprir mandados de prisão, os policiais fizeram um mapeamento das áreas dominadas agora pelo tráfico de drogas na comunidade. A reportagem é de Jackson Silva. Rodou. 2 veículos blindados abriram caminho para as viaturas da Divisão de Homicídios. Um dos principais endereços é esta casa, na favela do Batã, na zona oeste do Rio. A casa tem 2 andares. Aqui embaixo tem 5 cômodos. Os policiais entraram na residência e subiram essa escada na tentativa de prender os criminosos, mas eles conseguiram escapar. Homens da Coordenadoria de Recursos Especiais ajudaram na ação enquanto o helicóptero sobrevoa a região. A operação teve como objetivo cumprir 8 mandados de prisão. Um dos bandidos já está preso. Entre os procurados estão Rafael da Silva Torres, conhecido como Nariz. Ele é apontado como chefe da quadrilha. E Rodrigo Reis dos Santos, homem de confiança de Rafael. A ação é para prender traficantes acusados de praticar homicídios. Hoje, a operação era cercar toda a comunidade para que a gente conseguisse ter êxito e cumprir esses mandados. Um dos crimes aconteceu no dia 26 do mês passado. A vítima foi identificada como Pablo Honorato de Brito, de 19 anos. Eles pegaram essa vítima, torturaram e depois mataram, dispararam um disparo de arma de fogo, mataram e jogaram longe daqui da comunidade. Os policiais da CORE vasculham todos os pontos da favela à procura dos criminosos. A favela é conhecida pela covardia e já foi dominada pela milícia. Atualmente, a comunidade está em guerra. Aqui é dominada pela facção criminosa ADA e o 3º comando estava tentando invadir a comunidade para expandir território.
Em maio de 2008, a equipe de reportagem do Jornal Dia foi torturada pelos paramilitares. Eles faziam um trabalho investigativo contra a milícia que descobriu a casa, onde a repórter, o fotógrafo e o motorista estavam. Na operação desta quarta-feira, 2 homens foram presos e um menor apreendido pelos agentes da CORE. O Wendel da Silva Alves foi preso. Segundo os policiais, ele tinha um mandado de prisão e fazia parte do tráfico de drogas desta região. Além das prisões que aconteceram, também tem um grande resultado, que é o mapeamento de toda essa área. A gente viu, a operação continua, são 8 mandados de prisão, já foram cumpridos 3 e a operação ainda continua por lá, tá? Você vai ver agora imagens impressionantes, foi aqui pertinho, tá, gente? Não sei se é porque foi aqui perto que eu fiquei assustada com a imagem, mas foi aqui em São Cristóvão, no local conhecido como a Cancela aqui. 2 pessoas ficaram feridas durante uma tentativa de assalto a uma filial da Case Vídeo aqui em São Cristóvão. Não foi na Americanas, não? Ali é tudo junto, né? Não? Não foi, capitão? Foi na Case Vídeo mesmo? Imagens de câmeras de segurança mostram a ação dos assaltantes. Quem conta essa história pra gente é Daniel Perafirme. Rodou. Nas imagens é possível ver o momento em que 2 homens chegam em uma moto. Eles descem e um dos suspeitos aborda o segurança das lojas Americanas, que fica ao lado da loja alvo dos bandidos. Em seguida, 2 assaltantes e o segurança caminham pela calçada e entram na Case Vídeo. 1 minuto depois, o segurança aparece saindo correndo da loja. Logo atrás, sai um dos bandidos e em seguida o outro. Policiais que estavam próximo ao local tentam impedir a fuga e atiram contra eles. Houve uma intensa troca de tiros. A tentativa de assalto aconteceu por volta das 7 horas da noite aqui nesta loja, que fica na rua São Luís Gonzaga, em São Cristóvão, bem próxima ao Largo da Cancela. Rua movimentadíssima, estava cheia na hora que os bandidos praticaram essa ação criminosa. Na troca de tiros, um homem que estava num bar próximo aqui dessa região foi atingido de raspão na cabeça. Ele foi levado para o Hospital Municipal Souza Guiar e passa bem. A polícia militar fez um cerco pelas ruas do bairro para tentar capturar os criminosos. Os PMs conseguiram prender os 2 suspeitos. Um deles estava escondido dentro do Colégio Estadual Olavo Bilac. Pegaram o cara. Olha ele. O outro assaltante foi preso com um tiro na mão. Os 2 foram levados para a central de flagrantes na 19ª DP, na Tijuca. Com eles, a polícia apreendeu um revólver e os 6 aparelhos celulares roubados da loja. Ruim, né? Se a gente fosse contar os bastidores daqui, falaram que o Casimiro que era o policial militar correndo. Ai, gente. Mas é isso, né, Bárcia? Esse tipo de bandido que vai lá tentar a sorte, sabe que ali tem grande circulação, dinheiro, celular para roubar, deu ruim. Tinha polícia, quando tem polícia, e esse tipo de ação é preventiva também. Exatamente. Parabéns à Polícia Militar, que conseguiu prender um deles que estava escondido dentro de uma escola, né? O outro tentou pegar a van. Os dois criminosos, né? E agora estão presos aí longe da sociedade, que é o lugar deles, né? Casimiro também é PM, ele comenta o esporte, é PM. Tô brincando, conta bobeira, gente, tá bom. Tá aí, parabéns à Polícia Militar, viu? Parabéns aí, é mostrar, né? Que bandido de ocasião, faz a ocasião e faz a prisão também, senão coisa pior, né? Ficou ali com o tirinho na mão, mas olha, minha filha, Casimiro poderia ter feito coisa pior com o tiro. Meio dia 57, tô falando o quê, tio Chico? Poderia ser você também ali. Se ele continuar no churrasquinho no Salgado da Cancela, ele vai virar o tio Chico. Conta bobeira, pelo amor de Deus. Então vamos julgar na internet. Vamos embora. A reportagem que está proibido artistas de rua se apresentarem em trens, vagões de trens, metrô e também nas barcas. Veja. A paixão pelo breakdance e pelo hip hop começou na infância e logo virou ganha-pão para esses 2 irmãos. Sem emprego, Wanderson e Rafael, ou melhor, B-Boy Amaral e B-Boy Crazy, tiveram que se contorcer para sustentar as famílias através da arte. De terça a domingo, a dupla que leva o nome de No Balanço do Vagão leva a arte da rua para dentro do metrô. Eles impressionam com tanta agilidade e elasticidade.
Rafael diz que o hip hop foi a salvação para se manter longe da criminalidade. Eu fui salvo pelo hip hop, eu fui salvo pela arte, meu irmão foi salvo pela arte. Quantas pessoas a gente vai ter que perder agora? As exibições garantem o sustento, mas agora estão proibidas. A Justiça do Rio considerou ilegal a lei vigente há 9 meses que permitia as apresentações culturais nas estações e vagões dos trens, barcas e metrô. Na decisão, a Justiça considera que as exibições atrapalham o sossego dos passageiros. A ação direta de inconstitucionalidade foi movida por Flávio Bolsonaro, na época em que era deputado. As pessoas que vivem disso não vai mais poder viver disso. Por exemplo, eu pago aluguel também. Eu me mantenho sobre isso, desde criança com meu irmão. Os irmãos que vivem da arte afirmam que antes da lei sofreram agressões por se apresentarem no metrô. A garantia legal dos shows trouxe paz para quem já leva uma vida muito sofrida. Wanderson não está preocupado só com a situação pessoal. Ele acredita no aumento da violência. O emprego já está difícil aqui. Então o único meio que nós encontramos foi viver da arte. Melhor do que estar assaltando na rua, ou roubando alguém, ou machucando alguma pessoa. O deputado Valdec Carneiro criticou a decisão judicial. O Poder Executivo poderia regulamentá-lo, inclusive definindo em que circunstâncias, em que momentos, sob que condições as apresentações aconteceriam dentro dos vagões. Muitos passageiros gostam, se sentem contemplados por esse entretenimento enquanto estão fazendo o seu deslocamento. E quando houvesse uma situação que alguns passageiros não quisessem, bastava que a regulamentação do Poder Executivo disciplinasse essas situações. Ouvimos muita gente nas ruas. O apoio aos artistas foi unânime. Eu sou contra a proibição, eu sou a favor de toda a manifestação artística. Eu acho normal, eles cantam bonitinho, não empurram ninguém, são gentis. Para mim não me incomoda, inclusive isso em outros países já é divulgado há muitos anos, né? Muitos empregos, poderia muita renda poder ser desenvolvida nisso. Não vai ter um meio para fazer dinheiro, não vai ter um meio para poder trazer alegria para o povo, porque se arrancando a arte do Brasil, é o mesmo que arrancar o sorriso do povo. Os caras que mandam lá em cima, né? Que ficam lá de terno e gravata, eles não estão pensando. Estão fazendo só pensando no lado deles e no bolso dele. Como eu sempre falo pro meu irmão, o trabalhador, o pobre, sempre tá abaixo. Vai ser sempre assim, e não vai mudar. E eu não concordo com isso. Nós pedimos entrevista à assessoria de Flávio Bolsonaro, mas apenas tivemos uma nota, abre aspas. Manifestações culturais dentro dos vagões de trens, metrôs e barcas não podem prejudicar o sossego, o conforto e a segurança. Em grandes cidades como o Rio de Janeiro, os deslocamentos são longos, o que aumenta o estresse de quem já passou o dia em um trabalho que muitas vezes é pesado. Essa ação não é contra os artistas ou a cultura. Não há dúvida de que as manifestações artísticas contribuem para o desenvolvimento humano, mas elas precisam de um local adequado. O bom senso e a razoabilidade devem sempre prevalecer. A Procuradoria-Geral da Alerj vai recorrer da decisão do Tribunal de Justiça, tá? Polícia Civil prende o traficante acusado de ser um matador de uma facção criminosa em São Gonçalo. O bandido é suspeito de envolvimento em pelo menos 10 homicídios, entre eles os da mãe e da filha, é isso? E o pior, ele ainda fazia questão de filmar as execuções. Puxa vida, vocês juram mesmo? Pode rodar. Mãe e filha ajoelhadas, lado a lado, suplicam pela vida. O assassino se aproxima e atira. O criminoso caminha em direção a outra vítima e faz outro disparo. Eu vou pular. Flávia Gama Nunes, de 33 anos, e a filha dela, Pamela Jennifer da Silva, de apenas 14, foram encontradas mortas no bairro Capote, em São Gonçalo, em fevereiro desse ano. Após 4 meses de investigações, policiais da Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo chegaram a um dos autores desse crime bárbaro, Matheus da Silva Palmier, o RV, ou Revoltado. Ele foi preso dentro de um ônibus da BR-101 em Casimiro de Abreu no último sábado, quando voltava do Maranhão, onde estava escondido. Segundo as investigações, Revoltado era um dos matadores do traficante Alessandro Luiz Vieira, com 20 anos, responsável por uma guerra que deixou pelo menos 10 mortos em comunidades de São Gonçalo. Aí, ó, 2L aí, ó. É o ADA.
Matheus foi levado para a delegacia de homicídios e vai responder por homicídio qualificado. Barça do céu, como tem gente ruim, gente. Meu Deus do céu. Que frieza. Né? Filmar a execução. Filmar a execução da mãe com a filha. Que isso, gente? Sabe, é o que eu falo aqui muitas vezes, né? Os nossos criminosos chegaram num que grau de crueldade, né? De um grau de crueldade. Ele matava por um traficante chamado 20 anos. Agora, infelizmente, Isabelle, ele vai ficar preso muito menos do que esse tempo, né? Ele deveria ficar preso durante muito tempo, né? Às vezes não é um indivíduo que não pode estar na sociedade junto com a gente. Não pode. Né? É um cara frio, é um cara que é um perigo à sociedade. Por isso que a gente fala, e a gente tem que ter essa campanha sempre aqui. Lei no Brasil é uma mãe, né? É uma mãe pra gente ruim. Que pune. Então, e a gente colhe depois os frutos. É, verdade. Olha só, gente, na última semana foi comemorado o Dia do Mídia e o SBT, como faz todo ano, ofereceu um almoço para celebrar a parceria com esses profissionais. Veja. Mais um Dia do Mídia, o ano em que o SBT agradece aí, olha, você, publicitário, que fez parte da nossa história, e é o dia em que a casa é muito grata a todo mundo aí, dá uma parceria de mais um ano, e a gente vai lá dentro desse lugar maravilhoso que é o Assador, essa churrascaria, uma delícia, conversar com vocês aí, olha, que faz essa parceria ficar mais brilhante a cada ano que passa. Tá junto hoje em dia, tá cada dia mais raro. Então, um encontro como esse, a gente não pode perder. A gente está muito otimista, não só com a parceria com o SBT, mas também com todo o mercado. Então, acho que vai ser um grande ano para nós. Estamos aqui para comemorar antecipadamente um ano maravilhoso. Que é uma pequena retribuição que a gente faz, quer dizer, ter um momento com eles, com os mídias, que são importantíssimos no nosso negócio, sem a gente ficar falando de negociação, de desconto, de target, é só para comemorar e celebrar. É uma interação muito legal e esse ano com surpresa maravilhosa, né? Assim, eu tô muito emocionada de fazer a brincadeira clássica da televisão brasileira, do mestre, do nosso grande, né, patrão Silvio Santos. Qual é a música? Qual é a música com Isabelle Benito? Faça uma brincadeira? Faça. Eu vou fazer agora qual é a música com você, tá? Você tem que terminar. Segura o tchan. Amarre o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Nós só podemos ficar muito agradecidos, né? Porque também o SBT, sabe como é que é? Feliz do jeito que nós somos, todo mundo quer ficar junto da gente. Tá certo aí, doutor Rafael Barça, beijo pra aqui. A Fernanda comeu duas sobremesas nesse almoço. Peraí que não teve intervalo aqui, me complicou. Manda pra qualquer pessoa, vai. Não, olha só, pra Ieda Lúcia Thompson, pra Inês Vieira, que eu errei o nome dela semana passada, Inês Vieira, para Jogadoras da Lei, é um time de futebol da OAB muito bacana, um time de futebol feminino da OAB. Que massa. É muito importante a gente aqui estimular, bater palma, não é só na Copa do Mundo não, tem que estimular esses times. É um time isso aí. show que eu sigo no Instagram. A gente tá só começando. O Iranilson de Rio das Ostras, os papiloscopistas que vão tomar posse sexta-feira agora. Homenageado, Barça. Exatamente. E pro Henrique Diamante Negro e pra Daiane. Pronto, acabou a lista. Joga a bola no meu pé. Um beijo especial pra dona Sara, querida, falando exatamente isso. Todo mundo quer estar perto da gente, dona Sara, porque o SBT é isso daqui. É felicidade, é amor